Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu pretendo ser breve, nós estamos já com o nosso tempo bem adiantado, hoje um culto bem especial. Então, queria apenas tecer alguns comentários aqui a respeito desse texto e refletir com você a respeito. João capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Duas coisas: você que não fez a sua inscrição ainda para o congresso de mulheres, não saia então sem fazer a sua inscrição. Você que não trouxe dinheiro, tem também a maquininha de cartão, você pode passar o cartão, tá bom? Os irmãos, as irmãs estão lá preparadas para isso também, mas não deixe de fazer a sua inscrição. Não vá embora hoje sem estar inscrita para esse congresso de mulheres, que certamente será especial. Nós não teremos uma repetição, né, de preletora, de preleções. Nós teremos uma preletora que estará entre nós, que esteve no ano passado, que é a pastora Sueli Bezerra. Então, mas não, isso não significa que ela vai pregar a mesma palavra. E além dela, nós teremos a Alessandra também, a Alessandra Caldas, que não esteve conosco ano passado. E teremos a Roseli, que estará adorando, ministrando e conduzindo as mulheres à adoração. Roseli Almeida, de Londrina. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, participe, esteja conosco, vai ser bênção para a sua vida, fortalecimento para a sua fé. Uma outra coisa importante, essa semana eu estarei em viagem novamente. Eu peço aí a compreensão dos irmãos e peço que os irmãos tenham paciência comigo novamente nesse período aí, porque já voltei de viagem há pouco tempo agora, porque estive com meus pais, especialmente com meu pai, mais ou menos uma semana atrás, mas agora preciso retornar também para lá. Então, peço aos irmãos aí que orem por nós. Alguns irmãos com coração abundantemente generoso têm sempre perguntado: pastor, precisa de alguma coisa? Eu preciso da sua oração e preciso também do seu comprometimento. Uma das coisas que me preocupa sempre é a igreja, é a frequência, é a preocupação de alguém que sabe das responsabilidades que tem junto à igreja. Então, eu sempre estou preocupado com isso, sim. E o teu comprometimento, para mim, será a maior bênção que eu poderia receber nesse tempo de ausência. E eu devo ainda, durante alguns dias, ainda nesse ano, talvez até ano que vem, se Deus assim permitir e quiser, me ausentar em alguns períodos, né? Mas a sua oração e o seu comprometimento com a igreja é o que eu mais preciso nesse momento, né? E agradecer a Deus e louvar a Deus pelas intercessões, pelas orações dos irmãos pelo meu pai. Não é um momento fácil, né? Não é um momento fácil. O caso dele eu não tenho publicado, exposto, mas é um caso, ele tem metástase, então isso é uma situação um pouco mais grave, né? E aí nós precisamos desse cuidado, de até dirigir. Ele é muito teimoso, né? Aí eu vejo por que o Giovanni é teimoso. É assim, as gerações funcionam assim: avô, neto, aí depois passa o bis e vem o tataraneto. É sempre assim que funciona, não sei se você sabia. Então, ele é muito teimoso, ele quer dirigir e ele não tem condições. O médico disse isso para ele, que ele não pode. Mas, então eu peguei o carro e vim com o carro dele, então ele não tinha como sair de Campo Grande. Mas amanhã eu tenho que voltar para lá. E agradecer a Deus pelos irmãos, né, que têm, assim, pastoreado a igreja e
e cuidado aí da igreja nesse período sem nenhuma intercorrência, sem nenhum prejuízo para a igreja, eu sei disso. E agradecer também a minha casa, a minha esposa, que entende isso e com muita tranquilidade e compreensão. Às vezes, até eu mesmo fico pensando assim, não, eu acho que eu não vou. E ela que diz, não, você precisa ir, é importante. Então, eu fico muito feliz por essa compreensão. João capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quero compartilhar com os irmãos, durante esses minutos, sobre como nós podemos permitir que a nossa vida se desencante, ou melhor, que nós nos desencantemos com a vida. Quantas vezes nós nos decepcionamos, nos desiludimos, nos frustramos com a vida. E é bem verdade que nós somos, ou estamos vivendo num tempo em que as pessoas são menos resistentes à frustração. A frustração é alguma coisa que as pessoas estão menos resistentes a ela. Dizer não tem sido mais difícil nos dias atuais. As pessoas não conseguem receber isso bem. Talvez nunca conseguiram, mas hoje mais ainda. Dizer não a um filho é bem complicado, é bem difícil. Dizer não, as pessoas estão um pouco mais mimadas, me parece, e menos resistentes à frustração, menos resistentes a essas desilusões. E por causa disso, as pessoas estão se desencantando com a vida. Olham para a vida como se ela fosse alguma coisa sem sentido, sem propósito. Esse texto, ele me fala um pouco a respeito disso. Esse homem é um homem que havia perdido tudo, praticamente tudo. Ele não tem nome, a Bíblia o chama de paralítico. Ele é um homem sem dignidade, ele vive e convive numa comunidade onde o que reina é a morte. O verso 3 diz, jazia ali
uma multidão de enfermos, era uma comunidade enferma, e essa expressão jazia, ela mexe comigo, porque está falando de gente que está ali aguardando a morte, ou talvez gente que está morta, embora viva. Esse homem é um homem sem pessoas, sem amigos, como disse, sem oportunidades, sem saúde. Há 38 anos ele não consegue se movimentar sem a ajuda de alguém. É um homem miserável. Ele está vivendo o momento como aqueles demais que estão ali ao redor do tanque de Betesda, de total privação. Todos eles estão vivendo privados de alguma coisa. Isso pode produzir um profundo desencanto com a vida, como se a vida tivesse sido injusta conosco. E às vezes me parece que funciona mais ou menos assim. Nós olhamos e achamos que de fato a vida está sendo injusta conosco. Quando leio o texto, alguns apontamentos me vêm à mente, eu queria compartilhar esses 3 apontamentos que me vêm ao coração e à mente quando leio esse texto. O primeiro deles é a ideia de que talvez este homem ele esteja desencantado consigo mesmo, decepcionado e frustrado consigo mesmo. Ele olha para a sua condição e ele não vê na sua condição nenhuma possibilidade de vida, de propósito, de existência. Talvez ele olhe para si e veja ele naquela condição miserável, cheirando mal, doente, precisando da ajuda de pessoas para se locomover. E o pior disso, o que me leva a pensar que este homem é alguém decepcionado consigo, que olha para o espelho e não encontra alegria para viver exatamente porque ele havia causado o seu problema. Porque se você prestar atenção, o versículo 14, quando Jesus o encontra no templo, Jesus lhe dá uma palavra de advertência, e a palavra de advertência de Jesus é: olha que você já está curado, não peques mais, para não suceder coisa pior a você. O que isso significa? Significa que a sua enfermidade, eu não estou dizendo que toda enfermidade é causada por pecado, mas eu estou dizendo que algumas enfermidades, a causa, a raiz é o pecado. E nesse caso específico, a paralisia desse homem era causada por uma raiz espiritual, pecado. Olha que já estás curado, não peques mais. A tua cura é resultado do perdão que você recebeu. Mas ao longo desses 38 anos, possivelmente esse homem olhe para si mesmo e perceba que a sua paralisia é causada pelo seu pecado. E não há nada mais decepcionante para uma pessoa cristã, para um crente verdadeiro, para alguém que verdadeiramente conheceu Jesus Cristo, do que observar a sua incapacidade, a sua inadequação, a sua incompetência de viver e cumprir as expectativas de Deus. Guarde isso, por favor, não me interprete e não chegue a conclusões precipitadas. Muitas vezes nós nos sentimos inadequados e nos sentimos frustrados, decepcionados, desencantados, porque olhamos para nós mesmos e achamos que não cumprimos as expectativas de Deus, e essa é uma verdade, não cumprimos mesmo, nenhum de nós. Nenhum de nós está à altura do padrão. O padrão está elevado, está acima de nós, e eu e você estamos todos aqui nivelados. Nivelados. E não raras vezes estamos nivelados por baixo. Por baixo. Somos pessoas que jamais conseguirão atingir o padrão de Deus. O nível de exigência e de qualidade divina é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
O nível de exigência e de qualidades divina Ele é perfeito, imutável em todos os seus propósitos. Ele é alguém que possui o poder sobre todas as coisas e conhece o profundo, o escondido e o oculto. Deus está acima e além, e pense o além, ainda coloque mais um pouco, Ele está para além disso. O nível de Deus é um nível elevado demais. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e vivemos a vida frustrados, dizendo, isso não é para mim. Vida cristã não é para mim. Eu não consigo viver vida cristã porque isso está muito além da minha condição. Não, invariavelmente, algumas pessoas, e ontem nós tivemos uma boa conversa aqui com aqueles que se batizaram, né, João? João Jacó. O João Carlos também estava, mas com outro grupo. Então, eu e o João tivemos essa conversa e todos eles disseram que a chave que mudou na mente, no coração, para que eles assumissem o compromisso do batismo, foi o dia em que entenderam que eles não precisavam ser perfeitos para assumirem compromisso com Cristo. Eles precisavam de um compromisso com Cristo para serem transformados. Foi a chave que mudou. E às vezes nós vivemos a nossa vida cristã ainda contaminados por essa ideia da religiosidade, frustrados, decepcionados com a gente. A gente olha no espelho e vê que nós não atingimos a meta, que o alvo erramos, que o padrão está elevado e que eu não consigo alcançar isso. Eu vejo esse dilema, por exemplo, no apóstolo Paulo. É o dilema da vida cristã. Qual é o dilema de Paulo? O mal que eu não quero, quando vejo, pratiquei. O bem que eu desejo e anseio, não faço. E eu vou vivendo dentro desse dilema. O que quero é o que não faço, o que faço é o que não quero. Vivo nesse dilema. E esse mesmo apóstolo Paulo, que entende esse dilema da alma, de todo aquele que verdadeiramente encontrou-se com Cristo, de querer ser melhor, mas se ver sempre aquém do padrão, é resolvido também por ele, quando em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz, eu sou sim, entre os apóstolos o menor, e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo Jesus, mas eu sou como um nascido fora de tempo, e sou o que sou pela graça de Deus. Irmão, irmã, nós somos o que somos pela graça de Deus. De A a Z na vida cristã, o que nos sustenta é a graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Você é mantido na vida cristã pela graça de Deus. Você entrará na eternidade pela graça de Deus. Os portais da Nova Jerusalém estarão abertos para você pela graça de Deus. Nunca vai ser por você, mas sempre será por Ele. Não é sobre o que você é capaz de fazer, mas é sobre o que Ele fez na cruz do Calvário a morrer por você. Pagar o preço, apaziguar a ira de Deus e te dar acesso ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Não é por você, é por Ele. Quando você estiver entrando, naquele dia glorioso em que você for colhido dessa terra, ou naquele dia glorioso em que Ele voltar e levar-nos todos para viver com Ele, e você estiver nas portas da Nova Jerusalém, quando você estiver entrando, e Jesus estiver lá, e talvez alguns dos renomados homens e mulheres do Antigo e Novo Testamento, ladeando Jesus, talvez os discípulos, alguns já pensaram em Pedro, e você estiver entrando, só estou imaginando,
Pode não ter nada a ver isso. É uma imaginação. E Jesus parar você para te enxugar as lágrimas, porque lá não vai entrar ninguém chorando, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez Ele lhe pergunte assim: por que você deve entrar aqui? Aí você... Eu sei que ninguém terá essa resposta, porque senão não teria chegado lá, mas vamos supor que alguém inequivocamente diga: porque eu alcancei o padrão. Porque eu fui bom. Porque eu dei esmolas. Porque eu jejuei. Porque eu fui ao culto. Dizimista fiel. Praticante zeloso de todas as doutrinas da igreja. Aí quando você responder assim, lá na porta do céu, vai soar uma campainha mais ou menos assim: pá! Resposta errada. Os portões se fecham. Aí eu vou dramatizar. Abre-se. E lá embaixo, fogo ardente. Não. Mas vamos pensar o seguinte: quando você estiver na porta do céu e a pergunta de Deus a você, de Cristo a você, ao te enxugar as lágrimas, por que você deve entrar aqui? Você dirá: pela sua imensa graça eu entrarei. Pela sua imensa graça eu vou entrar. Irmãos, tenha paciência consigo. Não estou dizendo que você tem que ser acomodado. Paciência sem acomodação. Mas tenha paciência. Nós estamos ainda no processo. Somos seres inacabados. Estamos ainda sendo, por Deus, trabalhados, curados, libertos. É um processo. Sabe, irmãos, igreja é muito semelhante mesmo a um hospital. As pessoas, quando chegam aqui, chegam com as suas enfermidades. E, meus irmãos, não se iludam. Não se iludam. Médico também tem suas enfermidades e precisa de cura. Todos nós aqui precisamos da graça curadora de Jesus, estamos na mesma condição. Agora, deixa eu te dizer, se você entra num hospital, tem uma consulta com o médico, passa por exames, o médico te receita um remédio e você não toma, não vá culpar o médico depois. Não vá dizer que o medicamento não funciona. Você precisa se submeter a esse tratamento. Igreja é esse lugar onde nós nos submetemos a um tratamento. Segundo lugar, esse homem é alguém frustrado, talvez, consigo mesmo. Eu estou sempre colocando aqui essas na condição, porque eu estou lendo o texto a partir dessa perspectiva de que existem alguns apontamentos que sugerem, que pressupõem algumas coisas. Mas eu penso que ele também esteja desapontado com as pessoas que o rodeiam. Porque quando Jesus lhe faz aquela pergunta: queres ser curado? A resposta dele é: Senhor, não tenho ninguém. Esse sentimento de que estamos sozinhos, esse sentimento de que as pessoas nos abandonaram, de que nós fomos esquecidos, deixados de lado, é um sentimento terrível. Foi o sentimento que Elias teve. Elias teve esse sentimento uma vez, meu irmão. É o momento de maior desencanto para Elias. O desencanto é tamanho, preste atenção, o desencanto de Elias é tamanho que ele não leva a cabo as orientações e as ordens que Deus lhe dá. Deus diz a Elias: Elias, volta para o caminho de Damasco, no deserto, e unge Azael, rei da Síria, Jeú,
rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar. Aí você continua a leitura bíblica e você verá que Elias, forçosamente, de alguma maneira, unge Eliseu. Só que não unge Azael e nem Jeú. Ele desiste antes. Ele está tão desencantado, quem faz isso é Eliseu, não é Elias. Ele desiste antes. Talvez por causa de todo o desencanto que Elias tem com a vida, frustrado. E frustrado por quê? Porque ele se sente só. Que fazes aqui, Elias? Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Mataram os teus profetas e eu fiquei só. Estou sozinho, não tenho ninguém. Ninguém para compartilhar, ninguém para conversar, ninguém para me corresponder, ninguém para me ombrear, ninguém para me ajudar nos momentos em que eu estou cansado, não tenho ninguém. Embora a visão que Elias está tendo é equivocada, mas era o sentimento, era o que o afetava, era o que o abatia. Irmãos, existem dores que não são reais, mas dores imaginárias doem tanto quanto as reais. E isso dói para Elias, dói. Esse sentimento de que ele esteve só. Paulo sentiu isso. 2 Timóteo capítulo 4, a palavra de Deus diz que Paulo, ao escrever para Timóteo, diz: somente Lucas está comigo, todos me abandonaram. E quando eu estive no tribunal, ninguém foi em minha defesa, mas o Senhor me assistiu. Paulo é um gigante da fé, sem dúvida. Paulo é um gigante da fé. Ele entende, meu irmão, que se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desampararem, eu poderei me acolher nos braços do Senhor, Ele está sempre comigo. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Quando você andar pelos vales, Ele estará com você. Quando você atravessar as águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, Ele não te queimará. Sabe por quê? Porque o Senhor estará sempre contigo. Porque Ele não abandona, Ele não desampara, Ele não deixa ninguém. Ele está sempre conosco. Terceiro lugar. Esse texto sugere um homem não decepcionado apenas consigo, não decepcionado apenas com aqueles que estão ao seu redor, que não estão ali para ajudá-lo, mas que estão ali para competir com ele. Irmãos, parentes, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Às vezes a igreja me parece um tanque de Betesda. Eu, sinceramente, jamais colocaria o nome de tanque de Betesda numa igreja. Ou de Betesda, jamais. Sabe por quê? Betesda não é lugar de cooperação. Deveria, mas não é lugar de cooperação. Betesda não é lugar de solidariedade. Betesda não é lugar de compaixão. Betesda não é lugar de misericórdia. Betesda é lugar de competição. Betesda é um lugar onde as pessoas querem entrar primeiro no tanque para serem curadas. E me perdoem o palavreado, mas que se dane os demais. Porque quando as pessoas estão com dores, quando nós estamos sofrendo, o centro do mundo somos nós. Mas igreja não deveria ser isso. Igreja deveria ser um lugar onde nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram, de modo que ninguém chora sozinho. De modo que ninguém sofre sozinho. Irmão, sofrimento na vida cristã não devia ser escândalo para ninguém. Sofrimento na vida não deveria ser escândalo para ninguém, para ninguém. Às vezes nós temos uns raciocínios assim tão pagãos. Como é que fulano, um homem tão bom, tão íntegro, morre num acidente de carro assim, de maneira tão trágica? Isso é paganismo, isso não é vida cristã, cristianismo, isso é paganismo. Porque você acha que a vida funciona dentro dessas recompensas exatas. Você tem essa ideia pagã, muitas vezes, de que a vida funciona dessa maneira. E não é assim que funciona. Coisas ruins acontecem com pessoas boas.
Agora, a igreja deveria ser um lugar onde nós entendemos e compreendemos que ninguém pode sofrer sozinho. Sofrer todo mundo pode, porque faz parte da existência. Sofrimento é alguma coisa universal. Você pode querer escapar dele, mas ele te encontra, ele te acha. Mais cedo ou mais tarde, more você numa mansão ou num casebre, bate a sua porta. Ninguém foge, é inescapável. Só que preste atenção, o problema não é sofrer, o problema é sofrer sozinho. Betesda é um lugar onde as pessoas sofrem sozinhas. De modo que aquele homem diz, não tenho ninguém. Você está comigo? Você veio para o culto hoje? Que bom. Terceiro e último. Esse homem é alguém que não está apenas decepcionado consigo, decepcionado com o mundo que o rodeia. Ele é alguém que está decepcionado e tem tudo para estar decepcionado com a religião. Eu não sei. Cada um fala de acordo com aquilo que lhe é interessante para aquilo que está pregando, né? Mas esse não é o meu problema aqui, nesse ponto. Mas eu não sei se o tanque de Betesda era um lugar, de fato, de cura, ou aquilo era uma superstição. Independente dessa crença popular, de que o tanque recebia a visita de um anjo, que o anjo batia as asinhas dentro do tanque e fazia ondinha e as pessoas entravam, com a ideia de que existe também uma religião ali formal, oficial. Seja qual for, o problema religioso aqui é grave para esse homem. Por que eu digo isso? Porque esse homem é curado, gente. Depois de 38 anos. E o que lhe cura não é as águas que se movimentam no tanque. O que lhe cura é a presença e a pessoa de Jesus. E esse homem é curado depois de 38 anos. Imagina esse homem, quando ouve a palavra de Jesus, diz, toma o teu leito, levanta e anda. Como é que não foi esse evento? Imagina como isso deve ter repercutido. De repente, aquele homem que há 38 anos fazia parte daquele cenário, todo mundo passava por ali, tanque de Betesda, passavam, viam aquele paralítico, porque não se movimentava, cheirava mal, pedindo esmolas o tempo inteiro, e de repente alguém passa por lá, cadê o paralítico? Foi curado, levantou, está andando, carregando seu leito. Aí me chega um religioso, meu irmão, só Jesus nessa causa. Me chega um religioso e diz assim, o que te aconteceu? 38 anos, paralítico, fui curado, quem te curou? Não sabia quem curou, porque cura não converte ninguém, tá? Não sabia quem curou. Depois ele encontra Jesus no templo, e Jesus diz para ele, olha, eu sou Jesus, e presta atenção, olha que você não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Aí ele volta e diz assim, olha, já sei quem me curou foi Jesus. E aí os religiosos dizem, não é possível que ele continua operando cura no dia de sábado, não podia ser na sexta, não podia ser no domingo, mas logo no sábado ele fica curando as pessoas, ele é um atrevido, ele é um presunçoso. Sabe o que aquele homem queria ouvir? Gente, reúne a sinagoga, traz salgadinho, bolo, refrigerante, Coca-Cola, como diz o irmão lá, a Nossa Senhora dos Evangélicos é a Coca-Cola, né? Reúne, coloca todo mundo lá, vamos fazer um culto de ação de graças, louvar a Deus, depois todo mundo vamos festejar, comer salgadinho, ficar alegre, porque esse homem há 38 anos estava aqui, paralítico, não andava, se arrastava, rastejava, todo sujo, fedido. Mas agora olha esse homem, alguém devolveu a ele nome, dignidade, oportunidade,
Vamos fazer um culto de ação de graças. Mas a religião, ela é venenosa. A religião não consegue entender isso. A religião é alguma coisa terrivelmente venenosa. De modo que eles dizem, é sábado, esse homem não podia ter sido curado, pelo amor de Deus. Não é possível que esse Jesus continue curando no sábado e ainda está querendo se fazer como Deus. Não é possível. A religião não consegue se alegrar. A religião não consegue celebrar. A religião não consegue dizer glória a Deus, a pessoa se convertendo a Jesus Cristo, glória a Deus, a pessoa se unindo ao Evangelho, glória a Deus, o Espírito Santo continua trabalhando no mundo, glória a Deus, o coração de pessoas continuam sendo restaurados, glória a Deus, alguma coisa está acontecendo no mundo e Deus não está parado nem ausente, Ele está agindo. A religião não é capaz de dizer isso, a religião só consegue dizer, não é possível, ele continua fazendo das suas no sábado. Meu irmão, preste atenção, o maior problema é que nós transitamos muito rapidamente da frustração com a religião para a frustração com Deus, e nós nos decepcionamos com Deus, nós nos decepcionamos com o Deus que a religião nos apresentou. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus das Escrituras, mas é o Deus que a religião formou, a sua imagem e semelhança, que nos foi apresentado. E nós muitas vezes estamos totalmente decepcionados e frustrados, dizendo que Deus nos desamparou, porque confundimos Deus com a religião. Deus não desampara. O Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, aquele que está representado nos Evangelhos, esse jamais desampara, ele jamais falha, ele nunca atrasa. Pode ser que em algum momento você pense, o relógio de Deus deu ruim. Não deu o horário e ele não chegou. Marta e Maria um dia tiveram esse sentimento. As duas dizem a mesma palavra para Jesus, no capítulo 11 de João, sem estarem juntas com Jesus ao mesmo tempo. Elas não se confidenciaram uma ou talvez nas conversas, uma tenha dito a outra isso, mas quando elas se apresentam para Jesus, as duas têm o mesmo sentimento no coração. Elas mandam um recado: Jesus, aquele a quem amas, Lázaro, está para morrer, a enfermidade dele é grave e ele precisa que o Senhor venha curá-lo. Mas Jesus ainda se demora, não vai. Quando chega, o homem já está morto, já está se decompondo, cheira mal, dentro do túmulo. E Maria vai até Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E quando Marta vai até Jesus, ela diz a mesma coisa: se o Senhor estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Elas estão decepcionadas com Deus, decepcionadas com Jesus. Clamamos por Ele, chamamos por Ele, e Ele não veio quando nós precisávamos. Porque às vezes, na nossa mente finita e limitada, nós queremos apenas a cura, mas na mente soberana de Deus, Ele quer a ressurreição. Às vezes, na nossa mente finita e limitada, nós queremos só um filho, mas na mente eterna, soberana de Deus, o que Ele quer dar é Samuel, aquele que será juiz, profeta, aquele que será sacerdote, mais do que um filho, ele será um homem de Deus. Às vezes o que nós queremos é só uma resposta imediata para o nosso sofrimento, mas o que Deus está planejando é uma resposta para a eternidade, que gerará e produzirá algo muito além do que uma resposta imediata para agora. Deus tem um plano perfeito. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega fora da hora, Ele chega sempre na hora exata, porque Deus é exato em tudo que faz, Ele é perfeito, Ele é Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, e que Ele nos ajude a nos livrarmos dessas desilusões, e vivermos olhando para a vida como algo
belo e bonito, como de fato é, mesmo quando as crises nos abatem. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença entre nós. Leva-nos, ó Deus, em segurança para as nossas casas, eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito permaneçam sobre você, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe.